Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Israel, do nosso curso Foco no Excel, e nós vamos para mais uma aula. Na aula passada, nós aprendemos a criar as tabela dinâmica. Criamos aí 4 tabelas dinâmicas: faturamento por vendedor, o faturamento por comissão, a comissão por região e a comissão por vendedor. Agora, nessa aula de hoje, nós iremos criar os gráficos. Para isso, aqui embaixo eu tenho um sinalzinho, ó, de mais. Você vai levar o mouse aqui no sinalzinho de mais e aí você vai clicar, ó, dá um clique. Ele vai abrir aqui uma nova guia. E aí, nessa nova guia, você vai dar dois cliques, ó, dois cliques, vai apagar e aí vai colocar assim para nós. Digita aí, ó, painel, ou melhor ainda, coloca assim, ó, dashboard. Pronto. Então é a partir daqui, colocou o nome dash, você vai dar um enter. É a partir daqui que nós iremos criar os nossos gráficos. Feito isso, eu vou lá para cá, para dinâmica, ó. Eu vou aqui para dinâmica. E o primeiro gráfico que nós vamos criar é esse bem aqui, ó. É o faturamento por vendedor, aqui, ó, faturamento por vendedor. E esse faturamento por vendedor, eu vou clicar aqui, ó, clicar aqui nele, ó, em faturamento por vendedor. Como ele é um gráfico, aqui eu quero saber, aqui é um gráfico de ranking para mim saber quem vendeu mais, quem vendeu menos, que é o faturamento por vendedor. Você vai clicar aqui, ó, na guia inserir, clica na guia inserir, e lá na guia inserir eu tenho um grupo gráficos. Nesse grupo de gráfico que eu tenho vários gráficos aqui. E aí você vai clicar para mim aqui, ó, neste gráfico aqui, ó, que é, ó, inserir gráfico. Quando você, na verdade, esse bem aqui, perdão, esse aqui de cima, inserir gráfico. E aí, ó, o que que você vai escolher? Você vai escolher para mim, ó, este gráfico aqui, ó. Eu tenho este gráfico de coluna agrupada, ó, eu tenho este gráfico de coluna empilhada. Vamos fazer esse empilhado aqui, ó. Então clica aqui para mim, ó, gráfico de colunas empilhada, é o segundo, ó. Clica, ó, pronto. Depois que eu cliquei no gráfico, o que que vai acontecer agora? Você vai clicar no gráfico e vai pressionar Ctrl X. Pronto, ele sumiu. E aí depois você for lá no Ctrl X, você vem aqui, ó, em décimo e vai pressionar Ctrl V. Pronto. E vamos alinhar ele aqui. Então nós criamos, ó, o nosso primeiro gráfico aqui. Clica para mim agora aqui, ó, em tabela dinâmica. Agora nós vamos clicar aqui, ó, vamos fazer por faturamento por região. E lá em faturamento por região, você vai clicar aqui de novo, ó. Inserir. De novo aqui, ó, gráfico. Nesse gráfico aqui, ó, nesse tipo de gráfico agora, nós vamos também escolher esse aqui, ó. Pronto. Segundo aqui, ó. Escolha aqui o segundo. Escolha aqui o segundo. E aí, ó, clica nele, ó, clica nele. Dá um Ctrl de novo, ó. Clicou nele. Dou um Ctrl X. Levo para cá, ó. E dou um Ctrl V. Tu fala assim, professor, tá, beleza. Esse gráfico aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui, ele é o gráfico onde, na tabela dinâmica, eu quero saber quem é o melhor, quem é o pior vendedor. Ele é um gráfico de ranking. Como ele é um gráfico de ranking, ele tem que ser um gráfico de barra. Só que eu construí dessa forma para te mostrar uma coisa. Uma vez que eu construí o gráfico, já está lá, eu posso modificar o gráfico. Então, eu vou clicar aqui, ó. Clique aqui no gráfico. E depois que clicou lá no gráfico, você vai clicar aqui em formatar. Na verdade, aqui, ó, design, ó. Clica no gráfico e clica aqui em design. E lá em design, você vai clicar aqui para mim. Alterar tipo do gráfico. E aí você vai clicar, ó. Como ele é um gráfico de classificação, então ele vai ser um gráfico de barra. Aqui, ó. Então, eu vou escolher esse tipo de barra aqui, ó. E aí você vai escolher para mim aqui o segundo gráfico. E aí, ok. Pronto.
Por quê? Esse tipo de gráfico aqui é para mim classificar quem é o melhor vendedor, quem é o pior vendedor. Então, como é um gráfico de toda vez que eu pensar em construir um gráfico de classificação, é esse tipo de gráfico aqui, ó, que é o gráfico de barra. E toda vez que eu pensar aqui ao longo do tempo, aqui eu vou construir um gráfico de colunas. Então aqui eu tenho, já tenho aqui os meus dois, já tenho aqui os meus dois gráficos aqui. Posso até ir ajustando aqui, mas isso aqui a gente ajusta depois com calma. Voltamos aqui para a tabela dinâmica. O terceiro gráfico é a comissão por região. Então, o terceiro gráfico aqui é a comissão. Esse tipo de gráfico de comissão, ele é mais ou menos, eu vou querer ele em porcentagem. Então, esse tipo de gráfico aqui, eu vou querer ele aí em porcentagem. Como eu vou querer ele em porcentagem, você vai fazer o seguinte, ó, vai clicar nele, clica para mim aqui, ó, em inserir, e aí, ó, você vai clicar aqui em gráfico de pizza. Então, eu tenho aqui, e nós vamos escolher esse aqui, ó. O gráfico de pizza, clica nele, ó. Pronto. Lembrando que o gráfico de pizza, para nós construirmos um gráfico de pizza, pessoal, ele tem que ter no mínimo aí cinco, no mínimo aí 5 informações. Acima de 5 a informação fica muito poluída e aí não fica legal. Feito isso, você vai clicar aqui no gráfico, dar um Ctrl X, vai aqui no décimo, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho esse zoom, eu vou dar um Ctrl V, e aí nós vamos colocar o gráfico aqui. Nós vamos alinhar aqui e aí colocar esse gráfico aqui. E o último gráfico agora, o último gráfico, esse gráfico aqui, ó, que é a comissão de cada vendedor. Esse gráfico aqui, ó, da comissão de cada vendedor, ele não está ainda arrumado. Observa que está muito bagunçado. Eu quero classificar do maior para o menor. Mesma coisa. Eu vou clicar aqui em vendedores, vou clicar aqui em mais classificação, vou marcar aqui, ó, decrescente. Vou clicar em nome, porque eu não quero classificar em ordem alfabética. Eu vou clicar aqui, ó, soma de comissão e ok. Pronto, ele veio aqui, ó, do maior para o menor. E aí nós podemos construir também um outro gráfico. Clique aqui, inserir. Vamos ver se esse gráfico fica bacaninho aqui. Deixa eu clicar aqui nesse gráfico de linha. Deixa eu ver como é que fica. Ficou legal, não? Então, deixa eu ver, bora ver aqui um outro gráfico. Vamos pensar junto aqui, gráfico, nesse aqui não. Pois, vamos escolher esse aqui mesmo, gráfico de colunas aqui, ó. Empilhado, ó. Pronto. Clica no gráfico aqui, dá um Ctrl X, vai lá no dash, clica aqui, ó, Ctrl V. Pronto. Então aqui, pessoal, nós temos aqui os gráficos, a gente pode até conseguir aqui arrumar o gráfico. Vai ajustando. O importante é que eles possam ficar no mesmo tamanho aí, ó. Eu vou colocar aqui, ó, ficou. Eu vou puxando aqui, ó. Isso aqui é uma questão de estética, é um jogo um jogo de paciência, na verdade. Ó, puxa pra cá. Pronto, é um jogo de paciência aqui. Pra gente poder deixar ele arrumar. Agora, o que que tá faltando aqui? Tá faltando aqui, nós colocamos aqui algumas informações. Bom, e quais são as informações que nós temos que colocar? Vamos lá. Esse primeiro gráfico aqui, ó, vamos precisar limpar essas informações, ó. E aí, ó, clica aqui nesse total com o botão direito. Tem aqui o total, você vai clicar com o botão direito, não pegou. Então aqui, clica no gráfico, clica aqui, ó, em formatar análise de gráfico, e aí você vai clicar aqui para mim, ó. Botões de campos, botões de campos, clica lá, ó, ocultar tudo, ó. Pronto, para ocultar aquela informação. Essa informaçãozinha aqui também não vai precisar, ó. Você clica nela e aí pressiona Delete, não vamos precisar. Esse total aqui, ó, também não vamos precisar, dá um clique nele, ó. Essas linhas que divide aqui também não, ó, vamos clicar, ó, nela, ó. E vamos pressionar Delete, ó. Pronto, observa. Mesma coisa aqui, ó.
Essa linha aqui não vou precisar mais dela também, vou clicar, ó. Aí eu vou clicar aqui no gráfico, mesma coisa. Análise do gráfico, ó. Campos e botões, ocultar tudo. Pronto. Aqui também não vou mais precisar, vou deletar. Posso até puxar aqui um pouquinho. Essas linhas aqui no meio também não, vou clicar, ó. Aqui é o de pizza, aqui vou, senão não vou precisar. Clica aqui, também lá, ó. Tá tudo. Tá tudo pronto. Esse total aqui nós iremos precisar para colocar aqui. Então, vou clicar aqui em deleta. Clicar aqui também, deleta. Clica no gráfico. Aqui. Vou botar tudo. Pronto. Agora, o que que nós vamos fazer agora? Dar nome aos gráficos. Então, esse primeiro gráfico aqui é o gráfico que nós, quando nós construímos ele, ó. E esse gráfico bem aqui, ó, é o faturamento por vendedor. Esse gráfico aqui, ó, é o faturamento por vendedor. Então, você vai clicar bem aqui, ó, onde tem assim, total, vai dar 2 cliques lá em total, ó. Vai apagar e vai colocar assim, ó, faturamento por, por vendedor. Pronto. Faturamento por vendedor. Esse outro gráfico aqui, ó, que nós construímos, ó, que é da região, esse outro gráfico, opa, aqui. Esse outro gráfico que nós construímos aqui, que é o gráfico da região, ó, que é o faturamento por região, leste, oeste, esse gráfico aqui, ó, é o faturamento por região, aqui. Eu vou lá, ó, dou 2 cliques e coloco lá, ó, faturamento por região. Faturamento por região. Esse aqui, ó, que é o da porcentagem, foi esse aqui que nós pegamos, ó. É a comissão por região. Então, vamos lá, ó. 2 cliques aqui no total. E aí, comissão por região. Comissão por região. E o último gráfico aqui, que é a comissão por vendedor. O último gráfico, que é a comissão por vendedor. Comissão por vendedor. Pronto. Agora, o que que nós iremos fazer aqui? Apenas formatar o gráfico para ficar ganhar aqui um pouco mais de destaque. Então, você vai clicar aqui para mim, ó. Ó, tem assim, Amanda, ó, dá um clique, página inicial, aqui tem a cor da letra. E você consegue clicar, ó. Eu vou colocar aqui preto, colocar aqui negrito, ó. Vou colocar aqui um tamanho 10. Pronto. E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Negrito, a cor preta. E por uma questão de estética, todos eles vão ter o tamanho 10, ó. Aqui, ó. Negrito, 10. Depois a gente mexe com isso aqui. Onde é outro? Aqui. Negrito, 10. Pegou o negrito e o preto. Pronto. Agora, aqui em cima, os títulos. Mesma coisa lá, ó. Eu vou clicar aqui no título, ó. Clica aqui no título, ó. Negrito. Vamos colocar, deixa 14 aqui no caso, vamos deixar o padrão aqui. No caso, a gente vai seguir aquele padrão lá, ó. Pronto. Sempre segue um padrão. Se esse título aqui é 14, todos os outros também vão ser 14. Aqui dá para perceber que aqui tem mais linhas, ó. Você vai clicar aqui nas linhas, ó, e aí vai apagar essas linhas também. Tá faltando agora os números. Faltando aqui os números aqui do lado, ó, porque assim aqui eu tenho um gráfico.
mas eu não tenho os números aqui. Então, vamos colocar aqui os números. E como é que eu coloco o número? Os números para colocar aqui é chamado de rótulo de dados. Clica no gráfico, ó. Clica no gráfico. Clica aqui, ó, nessa setinha de mais, ó. E aí você vai encontrar aqui o rótulo de dados, ó. E aí você tem lá, ó, como você quer o nome no centro, ó, na extrema direita, na base, ó. Então eu tenho a opçãozinha de escolher aí os números, ó. Os números aqui, como é que eu quero? Ó? Clica lá, rótulo de dados. Tem a opçãozinha de escolher. Vou escolher base interna aqui. Pronto, posso clicar aqui agora. Negrito. Ah, professor, se eu quiser mudar o gráfico, pode? Pode. Tu clica aqui no gráfico. De novo lá, lá, ó, design, alterar tipo do gráfico. Aí tu pode colocar aqui esse aqui, por exemplo, que é o primeiro, ok. Uhum. Então, tu pode modificar o tipo do gráfico de acordo com o que tu quiseres também. E aí lá de novo, mesma coisa. Aí, ó, tu pode ir lá, ó, clicar aqui, ó. Esse outro que eu escolhi, que te dá uma opçãozinha bem legal, cadê rótulo de dados? Que te dá a extremidade externa, que é lá na ponta. Eu gosto mais dessa opçãozinha aqui, ó, pronta. Ah, professor, como é que você mudou o gráfico para ficar assim? De novo, eu cliquei aqui, ó, em design, fui alterar tipo do gráfico, e aí eu escolhi a primeira opção, que é o agrupado. Por que que eu escolhi agrupado aqui agora? Porque eu quero o títulozinho aqui na ponta. Aí apareceu aqui o nomezinho lá na ponta, eu vou colocar aqui, ó, número 10 para deixar um pouco maior. Negri, pronto. Preto. Deixei lá para cor preta, ó. Ficou aqui. Perfeito. Vamos lá no outro aqui de novo. Ó. Clique lá no outro, ó. Rótulo de dados, ó. Ah, professor, mas eu queria que ficasse em cima. Como eu quero que ele fique em cima, o que que eu vou fazer? Vou mudar o gráfico de novo. Eu clico lá no gráfico. Olha lá, ó, design, alterar tipo do gráfico. Eu vou escolher a primeira opção. Aqui, ó, a primeira opção e OK. E aí, quando eu clico lá, ó, título, ó, do dados, rótulo de dados, ele vai me dar a opçãozinha de extremidade externa, que é aqui em cima. Eu gosto mais quando não fica aqui em cima. Aí, página inicial, negrito, ó. Bota lá o número 10, ó. Pronto. Perfeito. Outra coisa, aqui embaixo agora. Ó, de novo, ó. Clica aqui, rótulo de dados. E tu, rótulo de dados. Extremidade externa. Pronto. Extremidade externa. Só que aqui, tu vai falar assim, Israel, beleza. Só que tu falou que tu ia fazer esse gráfico representando ele com porcentagem. Só que eu não estou vendo a porcentagem. Como é que eu faço então para, em vez de aparecer aqui o número, aparecer a porcentagem? Simples. Somente aqui no curso Foco no Excel, você aprende e se desenvolve. Aí você vai clicar aqui para mim nos números, ó. Selecionou todos os números. E quando você clicou nos números e selecionou todos os números, você vai clicar aqui ó, com o botão direito, formatar rótulo de dados. Aí vem para cá, ó. Ele vai abrir essa janelinha aqui, ó. Aí tu vai marcar a porcentagem. E aqui do lado ficou a porcentagem, mas eu quero só a porcentagem. Então eu desmarco o valor. Pronto, ó. Então aqui, ó, a comissão por vendedor ficou exatamente só aqui a porcentagem. Vamos lá, agora eu vou fechar aqui, falta o último gráfico, vou clicar aqui. Vendedor, ficou errado aqui o nome. Vendedor, ó, deu certo. Clica aqui no gráfico, de novo, ó. Aí, quando você clicar aqui em rótulo de dados, ó, e não aparecer aquela opçãozinha do número ficar em cima, ó, não apareceu, ó. Só que eu quero em cima, igual eu coloquei aqui. Eu vou lá de novo no gráfico. Depois que eu for no gráfico, eu vou aqui de novo, ó. Design, alterar tipo do gráfico, eu clico na primeira opção. Outra coisa, toda vez que você quiser
para que o nome fique em cima, é só escolher a primeira opção. Coluna agrupada. Não precisa fazer esse retrabalho aqui, não. Coluna agrupada. Aí vai lá de novo. Aí rótulo de dados. Extremidade externa. Pronto. Ó. Página inicial, ó, negrito. Que tamanho 10? Acho que não pegou preto, não. Ah, deu certo. Que é quanto? 10. 10. Deixa eu 10. Pronto. Então, nós começamos a criar o nosso painel. Agora, para finalizar, nós vamos criar aqui um botãozinho. Um botãozinho de filtro para fazer isso aqui se movimentar. E como é que eu faço esse botãozinho de filtro? Volta aqui para mim, ó, em dinâmica. Você clica aqui, ó, em qualquer lugar. Depois que clicou em qualquer lugar, você vai clicar aqui, ó, análise de tabela, inserir segmentação. O que que é uma segmentação? A segmentação, pessoal, é um filtro inteligente. E aí você vai escolher para mim aqui a opçãozinha de mês, ó. Clica aqui, marca mês, e aí ok, ó. Pô, só diminuir. E professor, como é que diminui bem aqui no cantinho, ó? Pronto. Clica aqui nela, ó. Clica nela e pressiona Ctrl X. Pronto. Feito isso, clica aqui, ó, em décimo, traz para cá e pressiona Ctrl V, ó. Pronto. Trouxemos a janelinha para cá. Só aumentar aqui para dar aqui uns 100%. Deixa eu só ocultar isso aqui, ficar isso, ó. Isso aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz depois, ó. Só que quando eu clico aqui, ó, mas vamos aumentar, ó. Só que, professor, tu tá clicando lá, ó, e tá movimentando só aqui, ó, só. Como é que eu faço então para que quando eu clicar aqui, movimentar todos esses gráficos aqui? Aí é fácil. Clica aqui, ó, nele, clique em segmentação e clica aqui, ó, conexão de relatório. Observe que está marcado, você vai observar que está marcado apenas a tabela 3, apenas a tabela 3, que é essa tabelinha aqui. Só que eu quero em todas as tabelas. Então, você vai marcar para mim a tabela 4, a tabela 2, a tabela 1. Enfim, marca todas as tabelas. Marcou, você vai clicar em OK. Agora, preste atenção com uma mágica que acontece. Eu clico em janeiro, observe que agora apareceu o faturamento de janeiro por vendedor, por região, a comissão de cada região e a comissão de cada vendedor. Isso no mês de janeiro. Se eu clicar aqui em fevereiro, fica de olho lá, ó, movimentou a comissão de cada vendedor. Pronto. Se eu clicar aqui em março, aqui, ó, ele movimentou. Se eu clicar aqui, ó, em abril, ele movimentou também, ó. Agora, podemos melhorar isso aqui? Sim, podemos melhorar isso aqui. Clica aqui, ó, na segmentação. Clica aqui, ó, em segmentação. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 4. E dou Enter. 4 por quê? Porque eu quero que ele fique divididinho assim, ó, em 4. Show de bola. Ó, como o botãozinho ficou. Agora, para essa aula não ficar muito grande, pessoal, eu vou parar por aqui. E aí, na próxima aula, nós vamos gravar ela finalizando. Onde nós vamos montar aí o fundo e vamos deixar ela bonitinho, igual eu mostrei como é que eu iria fazer no começo dessa aula. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, e aí funcionou. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar assistindo essa aula. Se essa aula foi importante para você, não deixa morrer. Divulga. Outra coisa, está disponível para download a base. Então, aqui embaixo está disponível para download a base. Baixa a base. Se você quer aprender Excel, é aqui conosco. Temos todas as aulas. Agora nós estamos começando no ano de 2025 a gravar as aulas de Dashboard. Eu tenho também aqui nesse mesmo canal aula de Power BI, módulo de Power Query do básico ao avançado. Também é só procurar que tem uma playlist aí com o nome Power BI. E aí, pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser.